Ló era filho de Harã e sobrinho de Abraão. O pai de Ló morreu ainda na cidade de Ur dos Caldeus, local onde moravam. Talvez por isso, Abraão tenha decidido levar Ló em suas jornadas. Ló era um homem muito rico, tinha muitos bens e, naquela época, a riqueza de uma pessoa era medida pela quantidade de gado, escravos, ouro e prata que possuía. Alinhado a Abraão, Ló acumulou tantos bens que ambos tiveram que se separar, pois as brigas entre os seus pastores do rebanho estavam cada vez mais intensas, pois não havia espaço para tanto rebanho. Abraão deixou Ló escolher que caminho seguiria, dizendo que iria na direção oposta. Ló preferiu a direção do Mar Morto, próximo a Sodoma e Gomorra, região conhecida pelos pecados de seus moradores, pois Ló viu que no vale do rio Jordão a terra era fértil e bonita, boa para a criação dos seus rebanhos. Após a separação, Abraão ficou em Canaã. Já Ló, chegando a Sodoma, percebeu que o povo daquela cidade era extremamente mau e perverso. A cada dia que passava, Ló era castigado pela aflição de tanto ver a maldade presente naquele lugar. Durante a estadia de Ló na cidade, houve uma guerra entre os reis de Sodoma e Gomorra, e outras cidades também se rebelaram contra o rei Quedorlaomer. O rei Quedorlaomer venceu a guerra e saqueou as cidades de Sodoma e Gomorra, levando Ló como prisioneiro. Assim que soube do que havia acontecido, Abraão juntou seus guerreiros e foram em busca de Ló. Após vencer a batalha, Abraão salvou Ló e todos os prisioneiros. Assim, Ló voltou para Sodoma. Os sodomitas e os cidadãos de Gomorra eram conhecidos pela forma com que transgrediam as leis de Deus. A Bíblia relata que Deus decidiu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido a tanta imoralidade e transgressões. Sabendo da decisão de Deus, Abraão tentou fazer com que o Senhor se lembrasse de Ló, seu sobrinho, pedindo que o Senhor não destruísse os justos junto com os injustos. Foi por isso que Deus disse que se encontrasse 10 homens justos lá, não iria destruir o povo. Como não encontrou 10, Deus mandou 2 anjos para salvar a família de Ló, que era o único justo na cidade. E assim aconteceu, os 2 anjos foram para a cidade e lá encontraram com Ló. Assim que viu os 2 homens, ele os convidou para passar a noite em sua casa. Mas, antes de irem dormir, todos os homens da cidade se juntaram à porta da casa de Ló e exigiram que ele entregasse os visitantes para terem relações com eles. Esses homens estavam tão pervertidos que queriam abusar dos forasteiros. Tamanha era a imoralidade daquele povo. A lei da hospitalidade era muito importante nessa época, e um hospedeiro não deveria deixar que nada de ruim acontecesse aos seus hóspedes. Por isso, Ló, no seu desespero, ofereceu suas próprias filhas no lugar dos visitantes. Mas os homens não aceitaram e decidiram atacar Ló e entrar na casa à força. Então os 2 anjos feriram os homens de cegueira. Os anjos explicaram para Ló que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra por causa da maldade do povo, e lhe disseram para tirar sua família de lá. As 2 filhas de Ló estavam prometidas em casamento a homens da cidade, mas eles não levaram o aviso a sério. Por isso, os anjos levaram apenas Ló, sua esposa e suas filhas para fora da cidade. Ló fugiu para uma cidade chamada Zoar, para escapar da destruição. Os anjos avisaram para não olhar para trás, mas a mulher de Ló desobedeceu. Olhou para trás e se tornou em uma coluna de sal. Deus enviou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e somente Ló e suas filhas se salvaram. Ló teve medo de ficar em Zoar, por isso ele se mudou para uma caverna nas montanhas. Esse foi o momento que suas filhas tomaram uma atitude drástica vendo a situação em que se encontravam, pois naquela época, uma mulher que não tivesse a proteção do seu pai, do seu esposo ou de seu filho, se tornava muito vulnerável e sem perspectivas. Estando elas morando em uma caverna, vendo seu pai idoso, sem terem homens jovens ali, elas decidiram fazer algo trágico: embriagar seu pai Ló e se deitar com ele. Ló estava tão embriagado que não se lembrou de nada. Dessa forma, suas 2 filhas cometeram um incesto e ficaram grávidas do próprio pai. O filho da mais velha foi chamado Moabe, e o filho da mais nova foi chamado Ben-Ami. Esses 2 homens se tornaram os patriarcas de 2 grandes povos, os Moabitas e os Amonitas. Muito tempo depois, os 2 povos se tornaram inimigos dos israelitas, os descendentes de Abraão. A vida de Ló nos ensina várias lições. A primeira
é que o principal critério de escolha para as nossas decisões deve ser sempre espiritual e nunca critérios mundanos. Nós fomos criados para servir e glorificar o Senhor. Se tomarmos nossas decisões dando prioridade a critérios carnais, estaremos vulneráveis a grandes catástrofes espirituais. Ao tomarmos decisões, precisamos analisar em que estado colocaremos nossa saúde espiritual, pois quanto mais saudáveis estivermos, mais zelosos seremos pelo Senhor. A segunda lição é que precisamos pensar nas condições espirituais em que colocaremos a nossa família. Ló, aparentemente, sobreviveu à influência do pecado deste povo. Embora tenha sido afetado por ele, como vemos quando ele oferece suas filhas aos perversos da cidade. A mulher de Ló transformou-se numa estátua de sal ao olhar com uma desejosa saudade da vida que ela deixara em Sodoma, enquanto fugia da cidade que estava sendo destruída. E suas filhas salvaram-se com vida, mas não livre da perversidade dos sodomitas. Isso é constatado quando elas embriagaram seu pai e ainda deitaram-se com ele. Além disso, precisamos estar dispostos a abortar um plano quando descobrimos informações de que aquela decisão pode ser prejudicial. Talvez Ló só tomou conhecimento da maldade dos sodomitas ao chegar na terra. Sendo assim, ao chegar àquela cidade, analisando o risco espiritual que sua família estava sujeita, Ló deveria ter revisto sua escolha e ter trabalhado para consertá-la. Que possamos aplicar essas lições da história de Ló em nossa própria jornada e encontrar a graça divina, mesmo nos momentos mais desafiadores de nossas vidas. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17.